Ele surge de repente de trás de uma lona verde e trota pelo canteiro de obras, parando de vez em quando para girar suas orelhas grandes e triangulares. O som de uma pavimentadora de cimento e o rugido ensurdecedor das serras circulares são apenas ruído de fundo para o misterioso animal registrado como número 1242. Há algumas semanas, seu companheiro de vida, 1244, foi baleado perto de uma nova escola secundária nos arredores de Chicago. Este astuto predador raramente é visto de dia no meio urbano, pois aprendeu a ser ativo à noite para evitar as pessoas. Mas 1242 tem filhotes para alimentar e num espírito incansável, a mesma qualidade que impulsionou o predador para todos os cantos dos Estados Unidos. Esta mãe solteira, esbelta, está a fazer com que tudo funcione sem o seu parceiro. Subestimamos conscientemente este animal e sua capacidade de ajuste e adaptação. Estamos falando do canídeo selvagem coiote. Antes pensava-se que os coiotes ficariam restritos a parques e espaços verdes. Mas isso foi um engano. Agora temos coiotes em todos os lugares, em todos os bairros, em todas as cidades suburbanas e no centro da cidade. Estou falando dos Estados Unidos. Nativos dos 2/3 ocidentais dos Estados Unidos, os coiotes começaram a se expandir dramaticamente seu alcance no início do século XX. Eles aumentaram seu habitat na América do Norte em 40% desde 1950, o dobro da taxa de qualquer outro carnívoro norte-americano. E agora vivem em todos os estados dos Estados Unidos, exceto no Havaí. A quase extinção dos lobos, a quebra do mercado de peles de coiote e a exploração dos subúrbios ricos em alimentos alimentaram a sua ascensão, tal como a sua tenacidade inata, forjada por 1 milhão de anos de evolução. Eles têm um equilíbrio incrível entre serem ousados o suficiente para caçar, atacar e matar algo e serem tímidos ou espertos o suficiente para evitarem serem mortos. E conseguiram este aumento dramático apesar de serem um dos animais mais perseguidos dos Estados Unidos. Pelo menos 400 mil coiotes são exterminados todos os anos, com o governo federal a matar cerca de 80 mil. Os coiotes colonizaram a maior parte da América Central no século passado. O Darien Gap, uma área densamente florestada que abrange a fronteira entre o Panamá e a Colômbia, é o último obstáculo para que ele ingresse no continente sul-americano. Quando eles vão parar? Essa é a questão que fascina muitos ecologistas urbanos. Até agora, os coiotes parecem ter resistido à maioria dos controles populacionais tradicionais, como doenças. O que é surpreendente é que quase todos os estados do leste dos Estados Unidos, os coiotes mostraram um crescimento exponencial. Embora se fale muito sobre a flexibilidade dos coiotes, eles são rígidos em dois aspectos: a monogamia. Geralmente ambos os pais criam uma ninhada juntos. E também da necessidade de um território definido. Este territorialismo poderá ser um fator que limitará a sua propagação. O bom senso diz que quando coiotes ficam sem espaço, sua população deveria diminuir. Mas não é isso que está acontecendo em Chicago. Em vez disso, os animais estão criando nichos em lugares mais impraticáveis e perigosos, como as movimentadas ruas do centro da cidade. Se um jovem coiote simplesmente não consegue encontrar um lar, seus pais às vezes cederão parte de seu território. Um processo denominado brotamento. O instinto territorial é também a razão pela qual matar coiotes com o objetivo de reduzir seu número, o que é chamado de controle letal, normalmente não funciona. Matar coiotes apenas cria um vácuo de habitat, dando aos seus concorrentes uma oportunidade de se moverem. Além disso, a biologia do coiote está preparada para a perseguição. Quando a taxa de matança aumenta, os jovens coiotes amadurecem mais rapidamente e as fêmeas produzem ninhadas maiores. As doenças são outro fator que normalmente limita as populações de vida selvagem. A sinomose canina, por exemplo, costuma surgir entre coiotes selvagens, mas, com exceção de alguns casos de sarna e de atropelamentos, a principal causa de sua morte, os coiotes de Chicago são estranhamente saudáveis, vivendo ainda mais tempo do que os coiotes rurais. De acordo com análises dos registros de captura do coiote no leste dos Estados Unidos, é possível que as populações de coiote tenham atingido o seu limite. Isso teria acontecido no Maine e em New Hampshire, os primeiros estados do leste que colonizaram.
mas ainda é muito cedo para ter certeza. Para alguns animais com dietas especializadas, a disponibilidade de alimentos também pode restringir o crescimento de população, mas os coiotes são onívoros, muitas vezes comem frutas e vegetais, ambos abundantes nos subúrbios. No entanto, a maioria dos coiotes urbanos ainda come muitas presas selvagens, especialmente coelhos e esquilos, em vez de lixo ou comida humana. Como muitos coiotes vivem em áreas que confundem a linha entre o selvagem e urbano, é complexo descobrir como prever seus padrões. Goste deles ou não, os coiotes estão prosperando em nossa era, denominada pelos humanos o Antropoceno, quando a maioria das espécies não está. Neste exato instante, os coiotes estão literalmente empurrando suas fronteiras para o sul. Os animais chegaram ao Panamá pela primeira vez em 2013, quando o desmatamento abriu um habitat denso. E sem lei Darien Gap é o último obstáculo para chegar à América do Sul. Entretanto, os biólogos estão ocupados a tentar discernir se os coiotes urbanos são mais ousados do que os coiotes rurais, e se isso reflete nas populações de todo o país. Em Denver, por exemplo, alguns coiotes são muito visíveis e descarados, enquanto em Chicago eles são mais tímidos. Para determinar se esse fenômeno de coiotes urbanos ousados é específico do Colorado ou mais difundido, os biólogos desenvolveram um protocolo de ousadia, onde eles usarão pelo menos 20 cidades para estudar as populações de coiotes, incluindo também lugares tão diversos como a cidade do Panamá, Flórida e Seattle, um projeto financiado até 2023. O que ainda não se sabe, se os coiotes realmente chegarão à América do Sul ou se as onças do Darien os manterão afastados. Poucos biólogos especializados estão apostando contra o coiote. Também não se sabe se os coiotes, presumindo que cheguem à América do Sul, terão um impacto negativo na vida selvagem de lá. Essas espécies nativas já vivem com outros predadores caninos na América do Sul, incluindo raposas. Então, o coiote pode não ser tão prejudicial ou ruim para as espécies nativas. Porém, pessoas que criam galinhas soltas, por exemplo, podem pensar ou ter uma visão bem diferente. Segundo o zoólogo do Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte, Roland Case, eles provavelmente vão dominar o continente em áreas não florestadas, como pastagens e terras agrícolas, na Colômbia, Venezuela e Brasil. Eles complementam: é uma história em evolução. Não sabemos qual será o capítulo final da história do coiote urbano. E aí, você já conhecia estes detalhes a respeito do coiote? O que você acha que vai acontecer se eles invadirem o Brasil? Tem sugestões ou outras questões? Opine, comente.